boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês aqui, em nome do Conselho de Arquitetura. Me chamo Carolina Mamed, eu estou gerente técnica no Conselho. Também sou arquiteta e urbanista. E vou apresentar aqui a palestra para vocês sobre o RRT, o preenchimento e as melhores orientações para o preenchimento do RRT. A Diane também vai dividir junto comigo algumas falas. Ela também é arquiteta e urbanista e analista técnica no Conselho. Bom, acredito que a maioria de vocês já são arquitetos, atuantes, e a nossa vida profissional, a gente ouve muito no preenchimento do RRT. É o principal documento que comprova a nossa autoria, as nossas atividades, para o que a gente foi contratado, e serve também para nos dar uma segurança jurídica, também, porque ali tem todos os dados, tanto do arquiteto autônomo, se for um arquiteto contratado por uma empresa, e o seu contratante. O RRT também ajuda a compor o nosso acervo técnico profissional, isso para, futuramente, quem tiver uma empresa, puder participar de licitações, concorrer a projetos de prefeituras, governo do Estado, a gente tem o nosso acervo para poder apresentar nessas licitações. E também nos ajuda a compor o banco de dados para o CAL, para, a partir daí, dependendo dos dados que nós temos armazenados, a gente poder trabalhar com as nossas ações, como que a gente vai atuar mais falando para qual nicho o perfil do arquiteto, se está mais trabalhando mais com projeto, mais com patrimônio, mais com urbanismo, enfim. Quando que o arquiteto precisa preencher esse RRT? De acordo com a Lei 12.378 de 2010, que é a nossa lei de criação do Conselho, no artigo 45, toda realização de atividade do arquiteto é obrigatório o preenchimento do RRT. Então, é nossa obrigação preencher esse RRT e não do cliente. A gente não tem que repassar isso. O meu cliente não quer. Ele não quer, mas o custo do RRT já tem que estar embutido nos meus honorários, e é a minha obrigação. Então, eu estou também preenchendo o meu RRT para a atividade em qual eu fui contratada, eu tenho esse documento e dou uma cópia para ele. Essa é a nossa... firmou um contrato, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o preenchimento do RRT. E, como falei, a legislação, o normativo, temos a Lei 12.378, e, no CAL, os normativos a Resolução 21, que ela dispõe sobre as atividades que a gente pode atuar privativas ou compartilhadas com outros profissionais, e a Resolução 91, que ela dispõe como que deve ser o preenchimento desse RRT, quais são as modalidades do RRT, os prazos, dependendo de qual atividade, se vai cair num extemporâneo ou não, quando que você tem que preencher esse RRT. De acordo com a Resolução 21, nós temos 7 grupos que podemos atuar. O grupo de projeto, de execução, gestão, meio ambiente, planejamento regional e urbano, atividades especiais de arquitetura e urbanismo, ensino e pesquisa e engenharia de segurança do trabalho. O grupo 7 de engenharia de segurança do trabalho ele só é habilitado no sistema para o arquiteto que tem a especialização em engenharia de segurança. Então, a partir do momento que o arquiteto conclui essa especialização, ele pede a inclusão desse título, que ele é uma segunda titulação, e abre essa atribuição. Para as demais especializações que nós podemos fazer, pós-graduações, pede uma anotação do curso e não aumenta o campo de atribuição, São todas as outras atribuições do grupo 1 ao 6. E a diferença é que, quando você pede para anotar os demais cursos que nós podemos fazer, quando emite uma certidão de registro e quitação, aparece uma comprovação dos cursos que você tem anotado. Dentro do grupo de projeto, aqui nós vamos só passar um resumo para mostrar que alguns grupos eles têm subgrupos, e, a partir dos subgrupos, tem as atividades nesses subgrupos. Em projeto, nós temos a arquitetura das edificações, o subgrupo de sistemas construtivos e estruturais, de conforto ambiental,
arquitetura de interiores, instalações e equipamentos referentes à arquitetura, arquitetura paisagística, relatórios técnicos. Urbanismo e desenho urbano, instalações e equipamentos referentes ao urbanismo, relatórios técnicos urbanísticos e patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico. E no grupo de execução, os subgrupos são os mesmos do grupo de projeto. Já em gestão, esses subgrupos são as atividades. Nós temos coordenação e compatibilização de projetos, supervisão de obra, direção e condução de obra ou serviço técnico, gerenciamento de obra, acompanhamento de obra ou serviço técnico, fiscalização e desempenho de cargo e função. Esse grupo de gestão a gente reforça muito na orientação, porque alguns arquitetos, às vezes, não estão executando a obra e acabam preenchendo um RRT, se responsabilizando por execução, quando, na verdade, é só acompanhamento. Então, é importante, na hora de preencher o RRT, que você realmente fechou para o que você foi contratado com o seu cliente, abre todos os grupos, que não vai bloquear, não vai travar o preenchimento do RRT. Você pode abrir todos os grupos, dar uma olhada com calma nas atividades e ver direitinho qual que se encaixa mais na atividade qual você foi contratado, porque isso depois, mais na frente, pode implicar numa responsabilidade que você vai responder e que, de fato, você não foi contratado para aquilo. No grupo de meio ambiente e planejamento regional, temos os subgrupos de georreferenciamento e topografia. Ali dentro tem mais 7 atividades, de meio ambiente, planejamento regional e planejamento urbano. E as atividades especiais em arquitetura e urbanismo, temos as atividades de assessoria, consultoria, assistência técnica, vistoria, perícia, avaliação, laudo técnico, parecer técnico, autovistoria, arbitragem e mensuração. E o grupo de ensino e pesquisa, temos os subgrupos de ensino, de pesquisa, tecnologia da construção e controle de qualidade. E no grupo de Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme a Lei 7.410, de 85, tem os subgrupos dos planos, os programas, avaliação de risco, mapa de risco das condições do meio ambiente do trabalho, relatórios para fins judiciais, laudo de inspeção sobre atividades... Não está dando para eu ler. Insalubres. Laudo técnico de condições de trabalho, o LPCAT, e outras atividades para a engenharia de segurança do trabalho. Agora, falar um pouquinho da diferença entre o RRT... Alô? Oi. A diferença entre o RRT para o profissional autônomo e o profissional vinculado a uma empresa. O profissional autônomo, no momento do preenchimento do RRT, só vai aparecer o seu nome ali e você não está vinculado a empresa nenhuma como responsável. Agora, uma empresa de arquitetura ou uma empresa de arquitetura e engenharia que tem arquitetos contratados como responsável técnico, antes, né, do profissional estar vinculado a essa empresa no CAL, o arquiteto precisa preencher o seu RRT de cargo-função, informando a data que você foi contratado, e a data de término não é obrigatório informar, e colocar o salário mínimo profissional. A partir daí, a empresa vai se comunicar com o conselho, pedindo a inclusão dos arquitetos responsáveis técnicos ou do quadro técnico. E isso será vinculado a essa empresa, no registro da empresa no CAL. E, a partir dali, toda atividade que um grupo de arquitetos de uma empresa for realizar, ele vai preencher esse RRT para aquela atividade, mas vai estar vinculado à empresa. Então, a partir do momento que você for iniciar o preenchimento do RRT, vai aparecer uma opção para vincular uma empresa, quando o arquiteto está como responsável técnico de alguma empresa. Então, ele aparece, aí você tem a opção também ou fazer autônomo, se for o caso, ou vinculado à empresa. Para os arquitetos do setor público, para registrar o vínculo do arquiteto com essa empresa pública, né, o arquiteto que é da prefeitura ou de uma empresa do governo do Estado, é necessário preencher o RRT também de cargo-função, e, geralmente, os arquitetos
são, né, têm a função de fiscais de obras, por exemplo, e a sua rotina. Não precisa preencher o RRT para cada obra que ele for fiscalizar, porque a sua função já é essa. Agora, se ele for destacado para ser o fiscal de uma obra de um hospital, que ele vai ficar ali durante 2 anos ou 1 ano, e vai ficar exclusivo fiscal daquela obra pública, aí sim a gente recomenda que seja interessante até mesmo para compor o seu acervo profissional, ter o RRT exclusivo ali daquele endereço. Então, essa é a diferença, né, para o arquiteto do setor público e o arquiteto de uma empresa privada. Que pode, né, na empresa privada, a gente tem que preencher sempre o RRT para cada atividade que a gente for desempenhar, porque tem um outro contratante externo, e no setor público, o de cargo-função já cumpre a nossa rotina. E como que vamos preencher o RRT? Eu vou passar agora para a Diane, que ela vai mostrar no sistema, que é no SICAL, que é aberto para todos os arquitetos. Oi, boa tarde. Eu vou aqui, então, mostrar como preencher um RRT. Não vai dar para contemplar tudo, porque são muitas possibilidades, mas a ideia é aprender o básico e também onde estão os tutoriais, porque a gente tem tutoriais que o CalBR elaborou que estão disponíveis para todos. Então, como é que preenche o RRT? Bom, é no sistema, no SICAL, né, o Sistema de Informação e Comunicação do CAL, que é único para todos os CAUs. Então, a seção do SICAL, eu imagino que a maioria já deve conhecer essa tela. É a seção do SICAL, você vai fazer o login, mas eu queria mostrar o manual da área de serviços, que nesse manual, quase ninguém clica aí, porque até é bem discreto, né? Mas nesse manual tem vários tutoriais que são super interessantes, tem vídeos, séries de tira dúvidas, dúvidas frequentes, e aí descendo um pouco mais essa página, a gente tem os tutoriais novos de RRT, da nova plataforma. Porque eu não sei, eu estou vendo muitas caras novas, de pessoas novas, então talvez vocês não tenham conhecido a antiga plataforma de RRT. Antigamente ficava numa outra plataforma e agora tem uma nova plataforma. Então, temos aqui novos tutoriais que são super importantes. Então, vamos lá. Aí tem vários tutoriais para vários tipos de RRT. Eu vou começar, então, explicando um pouco sobre as modalidades. O RRT simples é o mais elaborado, é a modalidade que mais de 90%, né, preenche, que é o RRT comum. Você vai preencher ele quando você for fazer uma execução de obra, um projeto, e ele está vinculado a um só endereço e um contratante. Tá? Aí, os outros RRTs, eles são para casos específicos. Vamos lá. O múltiplo mensal. Ele é utilizado para registrar serviços técnicos realizados em até 100 endereços diferentes, desde que sejam para um mesmo contratante durante o mesmo mês dentro de um mesmo estado. Então, vou te explicar um pouco por que existe esse RRT múltiplo mensal. O simples, como eu falei, só pode colocar um endereço. Esse RRT, você consegue colocar diversos endereços, até 100. Só que dentro de um mesmo mês. Para que serve esse RRT? Ele foi criado pensando nos arquitetos que são contratados, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal para fazer diversas vistorias e avaliações em um mês. Então, esse RRT ele é específico para alguns tipos de atividades, que são as atividades especiais de arquitetura e urbanismo, que é assessoria, consultoria, avaliação, laudo técnico, vistoria. E tem algumas atividades específicas também de engenharia de segurança do trabalho, mas aí é só entrar no tutorial que vocês vão ver quais são exatamente as atividades que pode. Tem o RRT social, que, como o próprio nome diz, ele tem esse caráter social, que é para projetos, execuções de habitação de interesse social. Então, ele vai ser exclusivo para atividades, né, de ATIs ou para moradia de famílias de baixa renda, mesmo que não vinculadas a nenhum programa. Esse RRT, qual é a vantagem dele? O RRT simples, você não consegue juntar atividades de grupos diferentes. Isso é uma dúvida muito grande entre os arquitetos, que eles preenchem um RRT, por exemplo, de projeto e colocam na descrição também a obra. Mas esse RRT de projeto simples, ele não está contemplando também a obra. Você tem que preencher 2 RRTs, o RRT de projeto e o RRT de execução, simples, no caso, né? O RRT social, você consegue juntar projeto com execução. Então, você não precisa pagar 2 taxas de RRT, você paga uma só, junta projeto e execução, e também consegue inserir diversos endereços. Por exemplo, é muito comum você ter projetos sociais que envolvem levantamentos arquitetônicos ou cadastramento. Oi?
Regularização fundiária para diversos endereços. Aí você consegue preencher esse RT social para diversos endereços. E temos também o RT mínimo, que é utilizado para registrar a responsabilidade técnica por atividades de arquitetura e urbanismo referente a qualquer edificação útil com área total ou de intervenção de 70 metros quadrados. Então, qual é a diferença do mínimo para o simples? O mínimo você consegue juntar também projeto com execução. Então, você não precisa pagar 2 RTs, você paga um só. Preenche um e coloca projeto e execução. Só que tem que ser de até 70 metros quadrados. Mas pode ser qualquer tipo de edificação. Pode ser unifamiliar, habitacional multifamiliar, comercial, qualquer tipo. Qualquer atividade, qualquer tipo de edificação, só que tem que ser até 70 metros quadrados. O RT de cargo-função a Mamed até comentou já do RT de cargo-função, né? Quando você tem um vínculo com uma empresa, você preenche esse RT de cargo-função e então ele é utilizado para comprovar esse vínculo por meio de contrato de trabalho, né? Ou então um contrato social de prestação de serviços ou por portaria de nomeação, se você for um servidor público. Agora, o importante ressaltar aqui é que o RT de cargo-função ele não é um modelo. Sim uma atividade que você vai selecionar. Muito antigamente, tinha o RT de cargo, modelo, cargo, função. Atualmente, você escolhe a opção simples, e aí, na hora que você selecionar a atividade, você vai lá no grupo de gestão, porque desempenho de cargo, função está dentro do grupo de gestão, e aí seleciona a atividade de desempenho de cargo, função. E esse RT é para colocar os dados de acordo com o seu contrato de trabalho. Então, na quantidade da atividade, vai colocar a jornada de trabalho, né? No valor, vai colocar o salário e tudo mais. E temos também o RT derivado, que permite transpor para o CAL as atividades oficializadas antes de 2012 por meio de ART no sistema Confea e CREA. É isento de pagamento. Então, não houve uma migração das ARTs no sistema do CREA para o sistema do CAL. Então, o arquiteto que precisa ter esse RT, ou porque precisa apresentar para a prefeitura, é um caso antigo, e agora ele precisa novamente apresentar para a prefeitura, porque é uma legalização, por exemplo, ou então porque ele precisa ter uma certidão de acervo técnico daquele RT, o que ele faz? Ele pega essa ART, anexa no RT derivado, entra para análise. A análise, na verdade, só vai fazer uma comparação de dados para ver se está de acordo com os dados da RT e vai aprovar. E aí, a partir do momento que é aprovado, já está ali disponível para o arquiteto, porque é isento de pagamento. Então, não tem espera de compensação de taxa. A gente também tem o RT retificador, que você preenche quando é necessário corrigir dados de um RT que já existe, já está cadastrado. Ele é isento de pagamento também. Então, por exemplo, eu preenchi um RT para uma obra que vai terminar em junho, mas a obra teve que ser prorrogada para julho. Você vai lá, preenche o RT retificador, altera a previsão de término para julho e não paga nenhuma taxa. E aí você tem o seu RT atualizado. Sim, a Mamed está comentando aqui que tem que fazer a retificação antes do prazo vencer, para você estar ali contemplado no período, né? Bom, a gente também tem o RT em equipe, que quando mais de um profissional realiza a mesma atividade. E aí cada profissional tem que ter o seu próprio RT, só que vai estar vinculado em equipe. O que acontece? É importante destacar aqui que é quando realmente estiver fazendo a mesma atividade, porque às vezes vocês estão num grande projeto juntos, mas cada um fez uma atividade específica. Aí cada um vai preencher seu RT individual. Mas assim, estamos todos aqui fazendo projeto arquitetônico. Aí a gente vai preencher em equipe. E temos o RT extemporâneo, que é o RT feito fora do prazo regular. A Mamed comentou aqui da resolução 91, que regulamenta sobre a RT, ela tem também os prazos que você tem para preencher o RT. Se você passa do prazo, você consegue preencher o seu RT, mas ele cai em extemporâneo. E a questão do extemporâneo é que ele passa por análise, e aí tem um prazo de análise de 30 dias, então tem que anexar documentação e tudo mais, e depois da aprovação tem mais uma taxa.
Bom, aí, o que eu pensei aqui? Em mostrar os tutoriais do RT Simples, já que é o RT mais preenchido, né? O RT extemporâneo, para mostrar a questão dos prazos, porque tem tido muito erro de preenchimento de RT extemporâneo, as pessoas marcam declaração de tempestividade por erro, aí eu vou mostrar. E o RT em equipe, porque teve uma mudança no sistema em relação ao RT de equipe. Antigamente era de outra forma, e hoje em dia você indica, a primeira pessoa que vai preencher o RT, ela indica quem são os responsáveis técnicos em equipe. Aí é um pouco diferente. Aí eu pensei em mostrar esse tutorial também. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, ou eu posso seguir. Tá, deixa para o final, beleza. Então eu vou continuar. Vamos lá. Eu já expliquei um pouco sobre o RT Simples, então pode passar. Esse tutorial foi o CalBR que fez, mas ele é interessante porque você, vendo passo a passo, não tem como errar. Então, antes de começar, o preenchimento do RT ele é feito em etapas. O sistema salva o preenchimento automaticamente. Então, caso você sair do sistema antes de concluir, quando você retornar a essa modalidade de RT, ela vai ser exibida na tela onde você parou o preenchimento. Tá? Então, a qualquer momento, se você desistir do preenchimento, você pode também descartar, se você desistir, né, você pode descartar o RT. Então, você começa o preenchimento, está errado, quer descartar, é só clicar em descartar. Se você precisar retornar uma etapa anterior, é só clicar no botão voltar. Vamos passar, então. Então, o primeiro passo, na verdade, é acessar o sistema, né, aquela página que eu tinha mostrado anteriormente, que você vai colocar o seu CPF, a sua senha, e aí você acessa a sua página principal. Na página principal, você vai clicar em RRT, preencher RRT. Aí vão aparecer as modalidades, sendo que as modalidades são derivado, social, mínimo, múltiplo mensal e simples. As outras coisas que eu comentei, em equipe, extemporâneo, são outras situações, não é uma modalidade em si. Tá? Então, a gente escolheu o simples e a gente vai ser direcionado para a nova plataforma, que é a plataforma de RRT. E aí tem algumas explicações e informações para garantir que o arquiteto está entendendo o que ele está preenchendo, que ele está de acordo com aquilo. Aí ele vai lá, coloca em salvar e avançar, e ele escolhe a identificação do RT simples. Então, tem que arrastar a bolinha para a direita. Eu estou falando isso porque muitas pessoas ligam, não está avançando, não está avançando, e muitas vezes é porque não arrastou, porque é um detalhe, assim, é discreto. Então, a pessoa não arrasta e não consegue dar prosseguimento com um RT. Então, pode parecer besteira, mas é importante. E aí, depois, o próximo passo é colocar se tem processo de fiscalização vinculado ou não, ou seja, se você tem um relatório de fiscalização, uma notificação ou um auto de infração cadastrado na sua página do SICAL, pelo setor de fiscalização. E aí, não tendo, você arrasta para não. E aí, depois, a forma de participação, se é individual em equipe, a gente estava fazendo um exemplo com individual, e definir a empresa contratada. Esse é o campo que a Mamed comentou, que vai fazer a diferença no seu RT se você vai ser autônomo ou contratado por meio de uma empresa. Se você está vinculado a uma empresa no SICAL, essa empresa vai aparecer como possibilidade. Aí você vai lá e insere ela nessa parte, nessa etapa. Se você não está, você deixa como autônomo. Isso, sim. Aí clica em salvar e avançar. Bom, e o próximo passo, então, é inserir o CPF ou o CNPJ do seu contratante. E aí, nesse exemplo, esse contratante já está cadastrado, tanto é que apareceu aqui, né, uma barrinha já com o nome do contratante. É sempre importante cadastrar o contratante na sua página do SICAL, em contratantes, antes de preencher o RRT. Tá? Dá para preencher na hora, mas fica mais fácil quando você preenche antes. Então, e aí clica em salvar e avançar. E, bom, quando você clica em salvar e avançar, você ainda está no campo de contratante, porque você pode alterar o endereço desse contratante ou então incluir um novo. Mas se você não quiser fazer isso, é só você clicar em salvar e avançar.
Isso. Sim. O endereço do contrato tem que ser o endereço do local da obra ou onde o projeto vai ser implementado. Bom. Sim, Aí, agora é o preenchimento do endereço da obra ou do local do serviço. O que acontece? Tem um campo que se você arrastar aquela bolinha à direita, você pode usar o mesmo endereço do contratante para o endereço do contrato. Aí você não precisa preencher tudo de novo. Mas, se não for o caso, você coloca o endereço realmente do local da atividade. Aí não precisa clicar em salvar e avançar, na verdade, você vai descer a página e vai ter o campo de descrição do serviço, que você pode dar mais especificações da atividade e também inserir a tipologia. Nesse campo da tipologia, é importante também colocar aqui que habitacional unifamiliar se refere à casa e habitacional multifamiliar se refere a apartamento. Porque muita gente, assim, muitas pessoas mesmo, preenchem RT unifamiliar para apartamento, como se fosse... exatamente, Então, é importante colocar essa diferença. E tem também a tipologia de comercial, educacional, público, diversas, recreativo. Bom, e o próximo, então, item é escolher as atividades. O primeiro passo vai ser colocar o grupo da sua atividade. Se você tem dúvida, eu sugiro que olhe a resolução 21. Eu acho que vai ser mais fácil do que ficar abrindo todos os campos no sistema. Já abre a resolução que já tem ali tudo. E aí você, por exemplo, esse exemplo vai ser de projeto arquitetônico. Então, a gente vai escolher o grupo de projeto e vai escolher a atividade projeto arquitetônico. Aí, depois, você coloca a quantidade e a unidade de medida e clica em vincular a atividade. Aí você tem como, depois, qualquer coisa, tirar essa atividade, se você tiver preenchido com algum erro, adicionar mais atividades. E, depois de adicionar a atividade, vocês vão selecionar a opção de declaração de acessibilidade, que são duas opções. Ou declarar que a atividade em questão ela não precisa atender uma norma de acessibilidade, ou que está atendendo a norma de acessibilidade. Aí, depois de selecionar, vocês vão clicar também em salvar e avançar. E o próximo campo são os dados do contrato. Então, aqui você vai inserir o número do contrato, a data de celebrado, de início da atividade, a previsão de término e também o valor dos honorários, mas o valor dos honorários ele vai falar melhor depois. Bom, e depois que você colocar as datas, nesse caso é um projeto. Quando é projeto, pode aparecer as declarações de tempestividade, que tem causado muito problema, porque a pessoa coloca uma atividade, como se ela ainda fosse fazer essa atividade, as datas, né? Uma data futura, e declara que ela já efetuou as entregas finais do contratante, para o contratante. Então, tem uma divergência aí de informação. Se você já entregou esse projeto, como é que você coloca uma data futura? E isso tem causado, pode parecer, mas tem causado muito problema mesmo, porque aí cai em extemporâneo, a pessoa tem que pagar mais uma taxa, passa por análise, aí até explicar, né, até essa confusão ser resolvida, ela passou por um estresse aí, né? Então, é importante ficar atento na declaração de tempestividade que você está marcando. E também nas datas que você está inserindo. Então, se você já entregou ao seu contratante, essa data que você vai inserir, ela tem que estar coerente com essa declaração que você está marcando. Você não vai colocar uma data futura de projeto se você está declarando que você já entregou. Mas, assim, se você ainda não entregou ou nem protocolou em órgão público, nem publicou em meio de comunicação, que são as 3 possibilidades, né, de declaração de tempestividade quando é extemporâneo, aí você marca em RT normal. Né? Se você não fez nenhuma dessas 3 ações, o projeto ainda está, né, sendo elaborado, aí você marca em RT normal e clica em salvar e avançar. Aí, no tutorial de RT extemporâneo, que eu vou mostrar depois, aí eu vou mostrar o que acontece se você marcar a declaração de tempestividade. Bom, aí vamos, então, voltar para o valor do contrato. O valor do contrato, você pode inserir o valor do contrato, mas você também tem a opção de não inserir a informação. Você coloca 0 e aí vai aparecer, selecione o motivo. Você tem como colocar não informado, doação ou funcionário / servidor. Então, pode passar. Se você colocar doação,
vai pedir para você marcar a declaração de que foi uma doação. Se você colocar porque você é funcionário, servidor público, vai aparecer também a declaração para você declarar que é servidor público. Por que isso? Porque a Mamed falou, né, o servidor público ele vai preencher o RRT dele de desempenho de cargo e função, mas se ele for autor de um projeto, ou então fiscal de uma obra que ele foi designado por portaria de nomeação, uma obra, né, de um hospital ou algo assim, ele vai preencher esse RRT. Só que o que ele vai pôr no valor dos honorários? Porque ele não tem um contrato específico para aquilo, né? Ele tem o salário dele que já está representado no RRT, desempenho de cargo e função. Então, é por isso que você pode colocar 0 e declarar que é porque você é funcionário / servidor público. Bom, e aí, por fim, depois que você colocar todos esses dados do contrato, você clica em salvar e avançar. E depois que você clicar em salvar e avançar, vão aparecer os dados do RRT. E você vai ter que declarar que as informações são verídicas. Então, assim, a orientação é sempre verificar os dados depois, para conferir se está tudo certinho ou não, para acabar não cadastrando um RRT errado. E depois que você marcar a declaração, você vai apertar o botão de cadastrar o RRT. Ah, sim, tem. Pois é. É porque, o que acontece? As atividades não estão aparecendo. Você tem que clicar no botão à esquerda, onde está o mouse, para ver as atividades e as quantidades, e a descrição do serviço. Tá? E o botão da direita é a declaração de acessibilidade. Se você clicar, você vai ver qual declaração você marcou. E as ações também você consegue editar. O RRT, porque ele ainda é um RRT em preenchimento, você ainda não clicou, né, em cadastrar. Mas, a partir do momento que você clica em cadastrar o RRT, vai aparecer essa tela de autenticação, que você coloca o seu login e a senha e confirma. É como se é uma assinatura eletrônica, porque o sistema, né, só quem tem acesso é o arquiteto. É um login pessoal com senha. Então, quando você coloca o seu login e a sua senha, você está assinando ali aquele RRT eletronicamente. Bom, e depois que você clicar em confirmar, vai aparecer a tela do RRT, porém, como não registrado, porque ainda vai, né, faltar o pagamento, a compensação do pagamento. Aí você, então, tem que gerar o boleto. Aí você, que é no final da página, exatamente. Você tem que descer e gerar o boleto. E aí você pode, se você tiver como autônomo, a única opção de sacado vai ser você. Se você tiver como uma empresa contratada vinculada, pode ser tanto você, arquiteto e bonista, quanto a empresa contratada. Aí você escolhe qual é o sacado. E aí, depois que você escolher qual é o sacado, você vai conseguir imprimir o boleto. Aí você clica em imprimir o boleto, e assim que compensar o pagamento no sistema, o seu RRT vai estar registrado e você vai conseguir imprimir ele sem a tarja de rascunho. Aí agora eu vou mostrar rapidamente a parte de RRT extemporânea. Não vou tentar ser rápida para também não cansar vocês. Bom, sim, eu já comentei que custa 2 vezes. Você tem a taxa de expediente, depois que é aprovado você tem a taxa de RRT. Pode passar. E a diferença o motivo para regularizar com algum... isso vai mostrar. Vai mostrar isso. Aí, qual é o prazo? Para a atividade de execução, tem que preencher antes da atividade ser iniciada. Então, se eu já iniciei minha obra, o RRT vai ser, e eu não preenchi o RRT, ele vai ser extemporâneo. Para atividades de projeto, planejamento, coordenação e compatibilização de projeto, você pode preencher até o final da atividade, mas também tem a marcação da declaração de tempestividade, que são 3 situações. Se você já entregou, podem ser 3 situações, né? Se você já entregou o trabalho para o contratante, se você já protocolou em órgão público ou se você já publicou em algum meio de comunicação. Aí também, se você marcar uma dessas declarações, vai ser considerado extemporâneo. Isso para atividades de projeto e planejamento. E as demais atividades, que são as atividades de acompanhamento de obra, fiscalização, laudo técnico, todas as outras, você tem 30 dias a contar da data de início. Sendo que, se a atividade tiver menos de 30 dias, aí vai ser até a previsão de término, né? Se eu vou fazer uma atividade, ela vai ter só 10 dias, aí eu não vou ter esse prazo de 30, vai ser de 10. Né? E esse é o prazo
Se não atender o prazo, aí vai cair em extemporâneo. Então, quais são os fatores que faz, né, um RT se tornar extemporâneo? Vai depender da atividade, da data e da declaração de tempestividade que você vai marcar. E, no caso de RT, desempenho de cargo e função, é a empresa contratada. Quer dizer, no caso, se você for responsável técnico, né, de uma empresa. Pode passar. Então, a gente tem 2 tipos de RT extemporâneo. O espontâneo e quando você preenche já tendo um auto de infração. Tá? Então, vamos lá. O espontâneo, você preenche o RT, aí tem o pagamento da primeira taxa de expediente, o RT é analisado pelo CAL, e aí, sendo aprovado, é habilitado a possibilidade de emitir a segunda taxa, que é a taxa de RT, e aí, pagando a taxa de RT, o RT extemporâneo é emitido. O RT que não é espontâneo, sendo que o RT não espontâneo, se você for notificado pela fiscalização, você ainda vai estar no espontâneo, tá? O RT não espontâneo é quando você já chegou na fase de auto de infração, porque você tem a fase de relatório de fiscalização, notificação e o auto de infração, tá? E aí o auto de infração é quando a fiscalização emite a multa. Então, o que acontece? Você preenche o RT, aí você tem o pagamento da primeira taxa de RT, já não é mais uma taxa de expediente, é uma taxa de RT. Aí o CAL, né, analisa, aí aprovando. A multa, se você já tiver pago pelo setor de fiscalização, vai ser vinculada a esse RT. Aí você já não paga mais nenhuma taxa, porque você já pagou com a fiscalização. E aí o RT extemporâneo é emitido. Bom, pode passar esse, que é a mesma página. Aqui eu só vou mostrar RT simples extemporâneo, tá, gente? Porque senão vai ficar muito cansativo e é a mesma ideia. É só para vocês entenderem qual é a ideia. Então, a gente já passou aqui de todas aquelas fases de colocar se é equipe ou não, se é individual, se tem empresa contratada ou não, se é autônomo. E a gente já está no campo de datas. Aí, o que acontece? Dependendo da atividade e das datas que você colocar, o sistema já vai entender que é extemporâneo. Se você colocar a atividade do grupo de execução, por exemplo, e uma data de início que já passou, ele já vai entender que é extemporâneo. Então, pode passar. Então, assim, se for esse caso que ele vai reconhecer pela atividade e pelas datas, vai aparecer um quadro de aviso. Esse quadro de aviso vai aparecer quando, pelo cruzamento das informações, né, das atividades e das datas, o sistema vai entender que é extemporâneo, e aí você só confirma se está tudo certo, e se estiver, vai ser extemporâneo mesmo, e você marca em sim. Mas tem também a opção que você coloca uma previsão de término futura e escolhe projeto. Nesse caso, ele não vai identificar como extemporâneo, ele vai te dar as possibilidades de marcar a declaração de tempestividade. E é aqui que tem que estar atento, né? Tem que ver qual é a correta. Porque se não tiver entregado o projeto ainda, você marca em RT normal para não entrar por engano como extemporâneo. Aí, clique em salvar e avançar. Bom, aí marcando a primeira... isso eu já falei várias vezes, pode passar, senão vai ficar cansativo. Aí depois que você marca a declaração de tempestividade, quando é projeto, vai aparecer essa tela, e aí para confirmar você marca sim, isso você querendo que seja extemporâneo. E aí você vai preencher o valor dos honorários, clicar em salvar e avançar. Isso vai ser depois, na verdade, né? Aí, bom... O sistema exibe o resumo do contrato, como no RT Simples. E, caso você deseje alterar alguma informação, você clica no ícone de ações, marca a declaração de veracidade de informações, clica em concluir o cadastro do RT. Só que tem que anexar também o documento, porque como o RT extemporâneo passa por análise, você tem que anexar a documentação comprobatória da atividade. Aí pode ser prancha assinada, atestado de capacidade técnica, declaração, contrato, proposta... E vai fazer o login, né? Vai fazer a confirmação, e aí vai aparecer essa tela, não registrado, pendente de pagamento de taxa. E aí, o que tem acontecido muito? Os arquitetos preenchem o RT extemporâneo, não percebem que estão preenchendo o RT extemporâneo e fica assim por um tempão, assim, por 15 dias, 16. E ele fica, mas eu já paguei a taxa, por que não está registrado ainda? Porque ele caiu em extemporâneo. E aí, extemporâneo tem um tempo maior, porque tem um prazo de análise, e aí, depois que for aprovado, que você vai pagar a segunda taxa para que esse RT seja registrado.
Então, por isso que eu fiz questão de mostrar essa parte do extemporâneo, porque eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem de confusão na hora do preenchimento de RT e que gera mais estresse para o arquiteto, né? Então, ficar atento. Ah, sim, pois é. Como ele passa por análise, esse RT ele é gerado com um protocolo vinculado. E a análise é toda feita por meio desse protocolo. A gente coloca todas as exigências nesse protocolo. Então, se você tiver um RT extemporâneo, você entra no protocolo vinculado, que você vai ver ali o histórico de exigências que foram enviadas para esse RT. Bom, aí aqui está mostrando a mesma tela que aparece para RT simples, né, parecida. Você desce para clicar e gerar o boleto, que é a taxa de expediente. Bom, aí é isso para RT extemporâneo. E aí eu vou mostrar agora a questão da mudança do RT de equipe. Bom, como funciona o RT de equipe? Ao preencher um RT com a forma de participação equipe, o arquiteto ele vai indicar os demais arquitetos, membros da equipe, através do campo forma de participação. E aí os profissionais de casa eles vão receber um alerta do SICAL, e você pode confirmar ou rejeitar essa participação. Bom, os RTs antigos, cadastrados na antiga plataforma, não está conseguindo fazer essa vinculação atual. Então, ou pode retificar o RT e colocar na descrição, como é orientado aí no tutorial do CalBR, mas também podem entrar em contato com a gente, que a gente entra em contato com o CalBR e abre um chamado para eles fazerem alteração no sistema corporativo. Então, já aconteceu várias vezes. Os arquitetos precisam vincular esses RTs, mas são RTs da antiga plataforma, e aí, para a gente fazer isso, a gente entra em contato com o CalBR e pede para eles fazerem isso manualmente no sistema corporativo. Bom, então esse tutorial está dividido em como preencher e para quem foi indicado como o membro. Pode passar essa parte. Essa parte eu vou passar, tá, gente? Porque a gente já viu essas etapas, eu acho que... Pronto. Aí a gente está lá na forma de participação. O primeiro exemplo que eu fiz era individual. Esse a gente vai selecionar a equipe e clicar em salvar e avançar. Aí é isso que aparece. Aparece para você colocar o CPF ou o nome completo do arquiteto que está fazendo com você, em equipe. E aí você vai escrever e vai aparecer o arquiteto e você clica. E você pode fazer isso várias vezes, porque pode ser uma equipe de 2, 3, 4 pessoas. E se você colocou algum errado, você ainda pode excluir antes de continuar. Tá? Bom, e é só isso. Aí o resto do preenchimento é o mesmo. Tá? E aí agora a diferença é que o arquiteto que foi colocado, né, indicado como participante daquela atividade, ele recebe uma notificação no sistema dele também. Isso não acontecia antigamente, isso é uma coisa nova. Então, o que acontece? Na página dele, principal, ele vai receber um aviso de que ele foi indicado como membro em equipe do RT tal, com profissional tal, vai dar algumas informações, e você clica em visualizar RT e confirmar. Isso, não, tem 30 dias. São 30 dias, mas o sistema fica avisando quantos dias faltam. São 30 dias, mas nesse caso falta 29 dias. Aí você olha os dados do RT, quando você clica em confirmar participação, você olha os dados do RT, e aí você pode clicar em confirmar participação ou rejeitar a participação. Bom, se você confirmar a participação, o seu RT vai ser gerado com os mesmos dados de contrato do RT, do arquiteto que preencheu primeiro, porém com o seu nome, né? E um novo número de RT também, só que vinculado ao RT do arquiteto principal, que preencheu primeiro. Bom, se você rejeitar, vai pedir para você falar o motivo da rejeição, que pode ser que você não participou, você não concorda, você não participou, ou que tem erro no RT. E aí, porque se você concordar e tiver erro no RT, seu RT vai ser gerado com erro também. Então, que tem erro no RT, aí você confirma a rejeição. Bom, o arquiteto que indicou a sua corresponsabilidade visualizará a rejeição de participação técnica na página de visualização do RT, na aba RT vinculados por forma de participação, onde será exibido o status de pendente rejeitado. Aí, caso o profissional indicado
perca o prazo de 30 dias corridos para realizar o cadastro do seu RT, o status dele vai continuar como pendente, prazo esperado. Tá? E essa é a diferença em relação ao preenchimento de RT de equipe. Era o que a gente queria mostrar para vocês. Aí, mostrar o atendimento. A gente vai fazer um momento para vocês tirarem dúvidas agora aqui também, mas qualquer coisa, sempre tem na hora que você vai fazer mesmo, podem surgir novas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo telefone, WhatsApp, e-mail e também pela central de atendimento. Só que a central de atendimento é do CalBR, tá? Se vocês quiserem falar com a gente do CalRJ, tem que ser os 3 primeiros contatos. Então, eu vou abrir aqui para dúvidas e passar. Obrigada. Espera aí, alguém pode... Eu passo... É porque está sendo gravado. Aí, se não, a pessoa não... Fica aqui para pegar a câmera. Eu não entendi muito bem a questão da RRT mínima, a diferença entre ela e a simples. Você poderia esclarecer, por favor? Obrigado. Bom, a diferença entre o RT simples e o RT mínimo é que no RT simples, se você está fazendo um projeto e uma execução de obra, você vai ter que preencher o RT de projeto e preencher o RT de execução de obra. Então, você vai acabar pagando 2 taxas. O RT mínimo, você consegue, no mesmo RT, colocar projeto e execução de obra, se você estiver fazendo, né, o projeto e execução de obra. Então, você acaba pagando uma taxa só, entendeu? Mas justamente porque às vezes você está fazendo um projeto e uma execução pequena e você acaba tendo o mesmo custo de uma pessoa que está fazendo um projeto mais grandioso. Então, o mínimo, a ideia é justamente reduzir o custo para essa pessoa que está fazendo o projeto e execução de por exemplo, apartamento de 50 metros quadrados. Tá? Tem um detalhe que eu não comentei, que é importante também, que o RT simples tem essa característica de você não conseguir colocar atividades de grupos diferentes no mesmo RT. Porém, entrou uma nova resolução em vigor que fez uma alteração. Você consegue colocar agora coordenação e compatibilização de projetos que está no grupo de gestão com o projeto. Também consegue colocar atividades especiais, laudo técnico, vistoria e etc. Você também consegue colocar com projeto. Antigamente não era possível, agora está sendo. Tá? Só para não preencher 2 RTs à toa, se você tiver... Muita discussão. Foi para a pessoa não precisar ter que preencher 2 RTs só para compatibilização, né? Que também... pois é. Isso é o resultado, né, dos CalVR, sempre provocando o CalVR para a gente melhorar as resoluções. No nosso relatório, que a gente fez um relatório há muito tempo atrás já, a gente até sugeriu de poder colocar todas as atividades no mesmo RT simples, independente do grupo, mas eles não levaram em consideração, não. Mas, quem sabe, já pode mais agora, aos poucos a gente vai conseguindo, né? Mais alguma dúvida? Pode. Deixa eu vir para cá que a gente... Que aí, se você quiser pegar uma... No caso, 2 arquitetos começam a trabalhar juntos. Na verdade, são 2 perguntas. O CAL deles é de autônomo. Eles são obrigados a estarem abrindo uma pessoa jurídica, nesse caso, ou eles podem trabalhar em parceria
cada um com o seu CAL, e na hora do preenchimento da RRT, eles preenchem em equipe ou preenchem a simples e alternam cada projeto, né, para estar registrando o seu número do CAL também, seu projeto, eles vão alternando ou não tem essa possibilidade? Como é que... Bom, agora a legislação também do CAL mudou com relação a empresas. Tem também descontos para empresas de arquiteto individual ou composta somente por arquitetos sócios. Esse ano, as empresas pagando anuidade à vista, todo mundo tem desconto até 60%. E se for uma empresa individual, pede desconto de 90%. Isso incentiva, né, que os arquitetos tenham as suas empresas e registrem sua empresa no CAL. E caso você não tenha a necessidade de abrir uma empresa, você pode combinar, fazer parcerias, fazer o equipe, se vocês dois estiverem trabalhando no mesmo projeto, ou você faz o projeto e o outro colega vai fazer o projeto paisagístico, cada um de acordo com a sua especialidade. Então, o que for melhor para vocês, o que for combinado. Exatamente. Mais alguma dúvida? A minha dúvida é sobre aquele que a gente faz para corrigir os erros. Ele pode ser feito a qualquer momento, em qualquer erro que tiver ali, ou tem alguma limitação? Até onde pode ser corrigido? Essa é a dúvida. Não, é uma ótima dúvida, porque ele tem limitação, sim. Você não consegue... Você pode, sim, preencher um RT retificador a qualquer momento depois que você preencheu o seu RT, ele está registrado. Quais são as limitações? Bom, se você já tiver baixado o seu RT, não sei se todo mundo sabe, mas a baixa do RT é um procedimento que você faz quando você conclui a atividade técnica. Você vai lá e cadastra, faz uma alteração de status e cadastra a baixa. A partir do momento que você baixou o seu RT, você não vai estar mais habilitado para fazer a retificação do RT. Esse botão não vai aparecer. Então, se você não estiver conseguindo fazer a retificação, um dos motivos pode ser que o seu RT esteja baixado. Se isso tiver acontecido, o que você pode fazer é cadastrar um protocolo na sua página do SICAL de permissão para retificação de RT já baixado e explicar o que aconteceu e o que você precisa retificar. Tá? Esse pode ser um motivo de limitação, né, pelo qual você não está conseguindo retificar o seu RT. O outro são, na verdade, itens que realmente não podem ser retificados. Você não consegue retificar modalidade de RT. Então, se você preencher um RT simples, você não consegue alterar ele para mínimo. Você não consegue alterar, infelizmente, data de início de RT. Antigamente conseguia, hoje em dia não consegue mais. Então, o sistema não habilita para correção de data de início. O sistema também não possibilita excluir ou mudar uma empresa contratada vinculada. Se você esqueceu de vincular a empresa, você consegue retificar e vincular essa empresa contratada. Mas se você vinculou a empresa e não era para ela estar vinculada, você não consegue excluir. Então, você não vai conseguir fazer essa retificação. E outro item também que não consegue alterar é a unidade federativa. Você consegue, sim, retificar o endereço do contrato, mas você não vai conseguir alterar se for para mudar o estado. Essas são as impossibilidades em relação à retificação de RT. Agora, a previsão de término, atividade... sim, atividade técnica também pode ter limitação. Se for um RT simples e você tiver preenchido um RT de projeto, você não vai conseguir retificar para execução, entendeu? Porque são grupos diferentes, tá? Mas previsão de término, contratante, dados da descrição, atividades técnicas que estejam no mesmo grupo, né, você consegue alterar quantidade, áreas e tudo mais. É possível retificar, é isento de pagamento, e consegue retificar a qualquer momento depois que o RT foi registrado, desde que ele não esteja baixado. É isso. Hã? Não entendi. Não, aí não paga. Você já pagou a taxa do RT inicial e essa taxa que conta para o registro do RT.
A partir do momento que você está retificando, você não paga mais, é isento. A partir do momento que você cadastra um RIT retificador, ele já é registrado, a não ser que seja um RIT que passe por análise. Se for um RIT extemporâneo, que esteja aprovado e já registrado, aí quando você retificar, ele vai voltar para análise. Só que ele não vai precisar não vai ter mais nenhuma taxa, mas ele vai precisar voltar para análise, porque ele passou para análise inicialmente, então precisa ser verificado de novo. Mas a partir do momento que for aprovado pelo CAL, já está registrado também. É isso. Hã? Tem um limite de retificação, é verdade. Tem limite de retificação de RIT, são 10. Você pode retificar o RIT 10 vezes. O mesmo RIT só pode ser corrigido 10 vezes. Isso, 10 vezes. Hã? Não. Não. Sim. Não. Mais alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, deixa eu só tentar. Eu também estou com uma dúvida que eu não sei se falaram. A RRT extemporânea, ela tem alguma limitação temporal? Eu posso fazer uma extemporânea de 20 anos atrás? 20 não, no caso do CAL só tem... Mas... sim, mas aí é no CAL, né? Não no CREA. Porque... E eu poderia fazer uma extemporânea isso no CAL. Olha. Tá ótimo, obrigada. Assim, se tiver a ART, não precisa ser extemporânea, você faz a derivada, o RIT derivado. Se tiver a ART na época do CREA, você não vai pagar. Você vai fazer o RIT derivado que não paga, que é isento de pagamento. Agora, se você não preencheu na época do CREA a ART, aí você vai ter que preencher o RIT extemporâneo, mas não tem limite não tem prazo. Você pode preencher desde que você esteja ativa, né? Se você estava ativa no período da realização da atividade, você pode preencher. Tá? Ué. No CREA. Isso, na época do CREA. Você nunca preencheu a RT, você nunca registrou aquela atividade? Eu fiz aquele projeto super legal, eu fiz fiscal da prefeitura, tá? De uma outra função. Outra função. Você foi diretora da DPP, aí você vai... Aí vai ser extemporânea. Extemporâneo do tempo que você foi nomeada. Isso. Mas aí você paga ou cai no extemporâneo, você tem que pagar essas duas taxas. E passa por análise. Se você já tinha registrado a ART, você transforma em derivado em RT derivado. Caso não existir, vai cair no extemporâneo. Se tiver a ART, derivado. Se não tiver a ART, aí extemporâneo. A derivada é gratuito e o extemporâneo paga duas vezes. Aí eu queria fazer... No CREA não existe essa possibilidade de você registrar. Claro que sim, tem a ART lá, sim, é outro nome, mas se você passa por tal... Não, você vai preencher agora no CAL. Os arquitetos não fazem mais nada no CREA. Não tem nem como você pedir uma certidão sua no CREA. Você tem até que fazer uma, digamos assim, migração para o CAL, né? Preencher o RIT derivado, solicitar de novo a certidão. Essa é uma das perguntas que está chegando, inclusive, sabe? Que é como eu faço para importar minhas ARTs, que gerei ainda no CREA, que ele nunca solicitou a migração e precisava da certidão dos ARTs que ficaram no CREA. Né? Essa é uma questão. Ele não tem acesso. Eu perguntei, alguém me disse que deveria ter migrado já automaticamente, mas ele não está enxergando elas, então não veio. E a outra pergunta, eu não sei se vocês já falaram, que eu cheguei um pouquinho tarde, é sobre a RT social. Bom, a primeira pergunta é quem não tem acesso a todas as ARTs que cadastrou na época do CREA, tem como cadastrar um protocolo na página do CICAL.
de certidão de acervo técnico CREA. Porque o CAL vai entrar em contato com o CREA e vai pegar todas as ARTs que estavam registradas na época e vai criar uma certidão. Né? A gente elabora uma certidão e lista todas as ARTs. Tá? Então, ele consegue saber, né, resgatar essas ARTs por meio dessa certidão de acervo técnico. Isso daí, é só ele entrar na página profissional dele e cadastrar o protocolo. Tá? Espera aí que a Mamete quer fazer uma consideração. Ela que faz essa emissão. Então, essa certidão de acervo técnico, aí a gente entrega, né, listando todas as que são válidas e vem também as que não foram aprovadas lá no CREA. Então, a gente entrega isso tudo para o arquiteto e aí o arquiteto analisa o que for mais importante para ele tornar um RRT derivado. E aí ele emite o RRT derivado, copiando as informações daquelas atividades que ele achou mais importantes para trazer para o CAL. E aí, se ele já tiver um atestado de capacidade técnica, ele pode pedir a certidão a averbação desse atestado no CAL. E é gratuito essa certidão de ART, não tem taxa de emissão, não. Só cadastrar o protocolo e entra para a gente. Antes de dar o microfone para a Ângela, eu vou só, então, responder sua dúvida sobre RT social. O RT social, ele é para habitação de interesse social. Então, qual é, digamos assim, a vantagem, né, do RT social? Você consegue inserir atividades de projeto e de execução no mesmo RT. Porque se você preenche um RT simples, você tem que preencher um RT de projeto e um RT de execução. Aí você paga 2 taxas. No social, você consegue pagar uma taxa só e colocar as atividades de projeto e execução juntas. A outra questão é que você consegue inserir diversos endereços. A gente tinha até comentado, né? Por exemplo, você tem, às vezes, projetos sociais relacionados à regularização fundiária, que envolvem várias famílias. Então, você consegue inserir o endereço de cada um, né, em um único RT. Já o RT simples é vinculado a um endereço só. Você não consegue inserir vários endereços num mesmo RT simples. Mas não é. O valor, a taxa é a mesma. A taxa do RT social para o RT simples, mínimo, múltiplo mensal é a mesma taxa, é uma taxa de RT. A diferença é o que você consegue fazer com esse RT. Porque a partir do momento que você consegue colocar projeto e execução no mesmo RT, você está, digamos assim, deixando de pagar uma taxa que você pagaria se você fizesse o simples, né? E consegue colocar vários endereços. Seria essa a questão do RT social. De nada. Sim. Isso, é porque você, quando preenche o RT social, às vezes você não tem todas as informações. Então, você tem um prazo de 6 meses, a contar da data de início do RT, para fazer a inserção de novos endereços, tá? Isso é importante. Ângela. Não. Que tem a ART de outros CREAs de outros estados, né? Sim. Cada CAL tem o seu contato, né, com o CREA local. Tem. Eu vou fazer o seguinte, é que ela tinha levantado antes, eu vou passar para ela e passo. De volta à RT social, se o contratante ele precisa fazer algum tipo de comprovação de renda para
Não, o que acontece? O RT social, se você não marca extemporâneo, ele não passa por análise. E o arquiteto ele está declarando ali a veracidade das informações. Então, a gente está acreditando na boa-fé, né, do arquiteto. Então, não precisa, para você preencher o RT social, você vai ali colocar as informações, vai declarar a veracidade das informações e cadastrar, e a partir do momento que compensar a taxa, ele vai estar lá registrado e você vai poder usar esse RT. O que pode acontecer é se for um RT social que marcar extemporâneo e entrar para análise, e aí a análise verificar alguma divergência, achar alguma coisa estranha, aí pode ser cobrado algum tipo de documentação. Mas se for um RT social sem marcação de extemporaneidade, não precisa. De nada. Tem o RT de atividade no exterior. Tem. Você seleciona se a atividade foi realizada ou não no exterior, e aí ele entra para análise também. Esse RT ele é facultativo, né? Você não é obrigado a preencher um RT que está sobre outra jurisdição, né? Então, você não precisa preencher esse RT, mas se você tiver interesse de preencher esse RT para compor o seu acervo técnico, você pode sim preencher. Ele também tem 2 taxas, porque ele passa por análise. Então, tem a taxa de expediente. Então, tem a taxa de expediente, é analisado, você precisa anexar uma documentação comprobatória da realização daquela atividade. E aí tem alguns normativos referentes à língua estrangeira, se tiver em língua estrangeira. Aí vai depender, porque língua espanhola não precisa de tradução juramentada, mas o inglês já vai precisar. Cada tem as suas especificidades. E isso está na Resolução 91. Se você procurar num site de busca, Resolução 91 CalBR, e colocar lá atividade realizada no exterior, você vai encontrar o capítulo que trata só de atividade no exterior, que aí ele vai detalhar melhor essa questão de quando precisa de tradução juramentada ou não, questão de apostilamento, né, que é um pouco mais complexa essas questões de documentação, né, por ser no exterior. Mas tem sim, tem como. Aí, passando por análise, sendo aprovado, aí paga a segunda taxa e aí você tem um RT registrado. Não, sim, se tem 2 pessoas que são, não estão... Se tem 2 arquitetos que não estão vinculados a uma empresa, mas eles fizeram ali uma parceria e fizeram um projeto juntos, eles podem preencher como autônomo e em equipe. Dá para fazer, não tem problema não. Isso, cada um... vai ser o esquema que eu mostrei de RT em equipe. Um vai preencher primeiro e vai indicar quem é o outro. Aí o outro vai receber a notificação na página e aí vai clicar em confirmar a participação. E aí não precisa preencher mais nada. A partir do momento que ele revisou os dados, concordou com aquelas informações, aí ele dá o ok, dá a ciência e ele tesoureiro também. Alguém levantou a mão. Tá. Alguma dúvida a mais? Quer encerrar? Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e nos colocamos à disposição, segunda a sexta, de 9 às 17 horas, no CalRJ, para qualquer dúvida, podem mandar e-mail, WhatsApp, a gente está à disposição.